Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição aqui do podcast Mais Fute. O melhor. O melhor, Ramon? O melhor, disparado. Não tem pra concorrência, não. Eu concordo. Eu sou Léo Abrantes, um de seus apresentadores, ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Ramon, como você está nesta bela terça-feira? Terça-feira maravilhosa, né, Léo? Olá pra todo mundo que tá nos acompanhando. A gente começa mais uma edição do Mais Fute. Mais Fute que tá embalado aí, né? Trazendo sempre novidades do futebol. A gente tem muita coisa pra conversar hoje. Debate, né? Muita coisa pra se falar, mas de antemão, né, Léo? Mais uma terça-feira um pouco nebulosa aqui em João Pessoa. Mas não fique muito animado não, viu, Ramon? Porque, assim, se você estiver animado demais, talvez possa incomodar algumas assim... Que isso, rapaz. Porque, assim, é difícil, né? Eu já tô comentando aqui sobre uma questão que aconteceu aí com os torcedores do Botafogo, né? Que, tipo assim, nunca ganha em casa. Aí, quando ganha, apanha. Leva piso, né? Exatamente. Ave Maria, a confusão foi grande, não foi? Foi grande, mas foi um fato isolado, né, Ramon? Tudo resolvido, aparentemente, a polícia... Um fato isolado. Militar, pelo menos assim, no estádio do Almeidão, realmente não é tão corriqueiro esse tipo de acontecimento, né? Não. Esse tipo de conflito entre coisas nunca acontece também. Torcidas nunca brigam, enfim. Uma pena, né? Porque a gente torce... Estraga o espetáculo, né? A gente torce que isso não aconteça de novo, mas... né? Sempre parece que tem... Teve declarações aí por parte da Polícia Militar. Quem não tá entendendo o que aconteceu no último final de semana, a partir do Belo. O Belo ganhou 2-1 do Aparecidense. E a torcida ficou um pouco mais tempo dentro do estádio comemorando. E aí houve um conflito entre a Polícia Militar com os torcedores do Botafogo. Na verdade, conflito não seria a palavra correta, né? A palavra correta seria que houve agressões por parte da Polícia Militar a torcedores do Botafogo, né? Uma ação completamente equivocada. E fica a questão, né? Porque nós aqui na Paraíba, a gente viu o Campeonato Paraibano deste ano, o quanto as equipes que são as principais não tem duas torcidas no estádio, né? Quando elas se enfrentam. Então, por exemplo, se Botafogo e Campinense se enfrentarem aqui no Almeidão, vai ser só a torcida do Botafogo. E vice-versa, né? E por quê? Porque a polícia não consegue deter, não consegue ter a própria força de conter as duas torcidas, né? Mas quando só tem uma torcida, ou às vezes é um jogo aparentemente calmo e tranquilo da Série C contra o Aparecidense, ainda assim tem confusão. Né? Isso é o que entristece, que deixa a situação triste, né? A gente tem que, claro, comentar sobre esse assunto, porque foi um assunto que repercutiu bastante. Tiveram torcedores passando mal, a gente tinha presença de crianças também no local. Eu vi um relato de uma pessoa que tinha ido lá que não ia há 1 ano. Vai passar agora a vida toda, assim. Esse tipo de evento não pode acontecer. A gente no último programa, a gente citou, né? O caso da Gabriela, a torcedora do Palmeiras, que chegou a morrer em conflitos de torcedores de Flamengo e Palmeiras. E aí uma menina que não tinha nada a ver, a menina foi só para se divertir, só para acompanhar o jogo do seu time. E aí não pôde retornar para casa, né? Acabou morrendo. A gente torce muito, de verdade, de coração, que esse tipo de acontecimento não aconteça de novo. Esse tipo de evento não volta a acontecer. E eu acho que uma frase que a gente falou no último episódio que resume bem isso. O futebol é do povo. Exato. Então, que isso fique bem claro. Mas Ramon, que isso, Ramon? Falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, né? Da nova TechPix. Se você continuar com essas piadas, Ramon, eu vou abandonar o programa. Mas, enfim, vamos falar de... Peraí, a gente vai falar de coisa boa e vai falar de Campinense. Maria. Aí complicou, né? Porque... não estão casando muito bem as duas falas, né? Não. Essas duas frases no mesmo... Mas é exatamente isso que a gente vai falar. Porque é verdade. Campinense é coisa boa, sim. Apesar de não estar deixando o seu torcedor muito contente, alegre, né? Acho que, na verdade, se a gente parar pra pensar, o torcedor do Campinense... O Campinense conseguiu ajudar seu torcedor, porque ele vai ver menos o Campinense no ano que vem. Olha aí. Menos tempo pra passar raiva. Isso aí dá confusão, dá confusão. Menos tempo pra passar raiva. Mas olha, raiva. eu vou dizer um negócio pra você que é importante a gente destacar.
foi um ano para se esquecer na história do clube. Pelo menos nos últimos anos que eu acompanho o futebol paraibano, pior ano do Campinense disparado. Pois é. E aí eu acho que deixa uma mensagem péssima pro torcedor a imagem que a diretoria conseguiu passar nessa temporada. Porque foi vexame no Campeonato Paraibano e vexame também na Série D. Eu acho que não tem mais adjetivos que a gente pode colocar, a não ser de que a temporada foi horrível. A gente vai botar esses adjetivos daqui a pouquinho. Daqui a pouco, assim como a gente vai colocar adjetivos para a temporada do Souza e do Nacional, que, diferente do Campinense, se classificaram para a próxima fase da Série D e vão aí brigar por uma vaga na Série C, viu? As duas equipes do nosso querido sertão paraibano. E a gente vai fazer um apanhado dessa temporada na Série D, especificamente, dessas três equipes. A gente vai fazer um apanhado, vamos fazer um resumo para comentar como foi a temporada, como foram esses jogos, porque falta apenas uma partida. Pouco vai se definir, né? E o que vai se definir talvez seja muito óbvio, porque o Souza enfrenta o Globo na última rodada, em casa. Exato. Então, é muito claro. Muito provavelmente vai terminar como líder do grupo. Como líder, porque além... Só se o Nacional de Patos realmente for ganhar do Pacajus e tirar um grande saldo. Ganhar do Potiguar. É o Potiguar, né? O Pacajus pega o Campinense. Nosso Campinense ainda vai pegar o Pacajus. E a gente cogitou que isso poderia acontecer. Exato. Então tá aí, né? Exatamente. Mas, Ramon, também vamos falar sobre o quê? Essa semana tem um evento muito interessante, né? Tem sim. Dia 20, né? Dessa semana, lá na Austrália, Nova Zelândia, ali na Oceania. Sabe o que eu descobri? Diga. Que a Austrália e Nova Zelândia é hemisfério sul. Eu não sabia, sabia? Faz sentido, né? É porque fica embaixo, né? Exato. Eu não sabia, eu jurava. Eu sou bom de geografia, mas eu nunca tinha me parado pra pensar que a Austrália e Nova Zelândia ficava no hemisfério sul, sabe? É porque fica do outro lado. Eu acho que tudo é tipo... Não, realmente... O que importa, na verdade, é que vai ter a Copa do Mundo Feminina, não é isso? Exatamente. Você concorda comigo? 2023 também é ano de Copa do Mundo, nós teremos a Copa do Mundo Feminina. É por isso que eu tenho um podcast de futebol, não de geografia. É verdade, faz sentido, né? Já teve um caso muito dos meus casos de geografia que eu falei que a Sibéria ficava na China. Vixe. Alguma coisa assim. E eu jurava que a Sibéria ficava na China. Porque é perto, né? É próximo, né? É tudo Ásia, né? Tudo muito próximo ali um do outro. Exatamente. Mas, enfim, nós vamos falar sobre a seleção brasileira, claro. As meninas vão estar aí tentando buscar esse tão sonhado título de Copa do Mundo, já que o Brasil com certeza não tem ainda. E é a última Copa do Mundo da nossa querida Rainha Marta. Então vamos analisar os contextos, quem são as seleções favoritas, como é que chega o Brasil para essa Copa do Mundo feminina. Um guia para você. Um apanhado para que você... Não se perca na competição. Quais são as principais seleções, tudo de É uma realidade, Léo. A gente não pode ser hipócrita aqui e dizer que não é. O futebol feminino, ele não é tão visto quanto o futebol masculino. Tem gente que realmente não acompanha. E eu vou dizer como Ramon, geralmente eu não acompanho o futebol feminino. E quando chega uma época de Copa do Mundo, eu acompanho mais de perto. E aí, claro, precisei acompanhar, precisei estudar, dar uma pesquisada, me inteirar do contexto para entender como é que vai estar chegando eu também essa não competição. Muito. Eu vejo muito por fora. É tipo, por exemplo, eu sei que, por exemplo, o Barcelona e o Wolfsburg são duas equipes muito fortes. Exato. São as principais. O Lyon também é uma outra equipe muito forte. As equipes da Inglaterra são muito fortes também. Que vem se desenvolvendo bastante também agora. Eu sei aqui do futebol brasileiro, por exemplo, que o Corinthians é muito forte, que a Ferroviária é muito Palmeiras forte. Cresceu muito. Que o São Paulo. O Santos também é uma equipe muito forte. Então, a gente sabe dessas questões, desses trâmites. Seleção brasileira também, a gente acompanha um pouco mais. A gente sabe que o Brasil enfrentou... Eu assisti o jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra na final da finalíssima. Final da finalíssima não, porque mas só finalista. Assim, é tipo Super Bowl. Mas o pior, quando eu pesquisei, tava assim mesmo, finalíssima final. Aí é complicado. É difícil, né? Exatamente. Mas, enfim, são esses aspectos que nos fazem, claro, nos inteirar um pouco mais da competição e, claro, trazer mais detalhes para você que nos acompanha. Caso você tenha esse interesse de acompanhar, a gente fala. É interessante, sim, dar essa força para as nossas meninas. Acompanha os jogos. Se não vai acompanhar toda a competição, pelo menos fazer esse esforço para acompanhar o jogo da seleção feminina, para dar um apoio também, porque é um título muito importante e eu acho que, assim, é a oportunidade de
coroar a nossa rainha também, né? A última Copa do Mundo da Marta pode ser aí a última oportunidade que a nossa rainha tem para ganhar a Copa do Mundo. Seria muito legal se isso acontecesse. Seria algo, assim, sensacional. Eu acho que é importante também contar com o apoio da torcida, não só brasileira, né? Eu também acho. Todo mundo. E quer saber de uma coisa, Ramon? Vamos começar logo esse programa? Vamos, que a gente tá enrolando demais, a gente tá conversando demais. Eu quero começar logo esse programa. Vamos embora. Bora. Olha, vamos começar falando do nosso queridíssimo Campinense. Ai, 10. O que foi isso? 10 anos deu águia, né? Deu águia. Como Você diria... que me ensinou essa expressão, sabia? Exato. Deu águia. Expressão paraibana. Exatamente. Eu que sou típica da nossa região. Sou paulista. Mas como é que você tá, torcedor campinense? Tá triste? Obviamente você tá, né? O Campinense, sexta colocação. Não tá triste, não. Tá puto. Tá muito, né? Tá puto mesmo. Tá muito também. Mas triste também. É, difícil. É triste. Sexta colocação com 18 pontos. Provavelmente vai ficar nessa posição. O Santa Cruz está em quinto e pode chegar aos 23 pontos, mas é difícil que o Campinense não... Ele não vai ser ultrapassado e é muito difícil que ultrapasse alguém, né? E falando um pouco dessa temporada do Campinense, já puxando desde o início, né, pra gente poder entender e chegar na conclusão de como isso aconteceu, de como essa temporada do Campinense foi um fiasco, né? E eu gostaria de te lembrar, Ramon... Perfeito. Que o Campinense estava na Série C no ano passado. Isso. E foi campeão paraibano do ano passado. Ano passado também, verdade. E isso trouxe consequências negativas para a equipe. Inclusive, né, Léo, nós tivemos a oportunidade no ano passado de assistir uma das partidas. Exato, aí... o jogo de ida. Jogo de ida. No qual o Campinense venceu. Venceu 1-0, não foi o Botafogo? Foi 2-1. 2-1, perfeito. Foi 2-1. E a gente viu naquela partida, né, eu lembro, um Campinense muito forte fisicamente na defesa, mas a gente não viu isso novamente nessa temporada. E também na Série C daquele ano também, porque perfeito. O Campinense foi... Não sei se teve a pior campanha, mas foi rebaixado e teve uma das piores campanhas da Série C. Foi uma das piores campanhas mesmo. E a questão do Campinense, Ramon, é algo que o 13 pode enfrentar no ano que vem, que é aquilo ali. A minha equipe venceu e chegou no topo, mas será que ela consegue manter-se no topo? É aquele famoso ditado, né? Não é difícil subir, é difícil subir a colina. Chegar no topo da montanha é muito difícil. Mas difícil mesmo é você ficar lá. Né? E no caso do Campinense é justamente isso, porque o Campinense, ao ser campeão paraibano, ele destrava muitas outras competições, desafios na temporada, e foi o que aconteceu nesse ano. O Campinense já entrou direto na fase de grupos da Copa do Nordeste. Ou seja, a Copa do Nordeste acontece simultaneamente com o estadual. Então, o Campinense, se ele não tiver um planejamento bem feito, se ele não tiver um elenco forte, ele vai sofrer nas duas competições. Algo que aconteceu, né? Então, eu lembro na época do Campeonato Paraibano, a gente ainda não tinha o Mais Fute, mas a gente comentava o quanto o Campinense sofria, né, em ter que lidar com tantas competições, porque ainda também, ao ser campeão paraibano, você consegue chegar na Copa do Brasil. Perfeito. Então, o Campinense, por mais que tenha jogado só um jogo... Contra o Grêmio, né? É um jogo que você se prepara, entendeu? Talvez você poupe um jogador durante o Campeonato Paraibano pro jogo... Talvez você perca ele após a partida. Então tem um impacto na temporada. O Campinense, inclusive, já tinha até abrido mão, vamos dizer assim, né? Abriu mão, de certa forma, da própria Copa do Brasil. A partida, claro, muito difícil contra o Grêmio. Mas já teve meio que a venda do mando de campo, né? O jogo que seria em Campina Grande... foi para Brasília. Fiquei muito triste, que eu queria também, ver Luiz Soares, porque era a oportunidade de ver Luizito, né? Enfim... foi a segunda vez, sabia, que essa partida seria a segunda vez que o Luizito Soares iria estar no Nordeste. No Nordeste? Porque ele jogou uma partida na Copa do Mundo, que foi da mordida em que ele... Foi no Castelão? Não, ou foi na Pernambuco? Foi na Arena das Dunas, se eu não me engano. Sim, Natal. Verdade. Perfeito. E, inclusive, eu perdi a oportunidade de assistir esse jogo porque eu não acordei de madrugada para dizer meu CPF para minha irmã, né? Mas, enfim... Que história triste, Ramon. Horrível, Você né? perdeu a história diante dos seus olhos. Pois é.
Mas é peso, acontece. Acontece. E aí... Você vai ter outras oportunidades, eu te garanto. Perdemos também essa oportunidade, já que o Campinense vendeu o campo. Perdeu, se não me engano, foi 3-0 o resultado contra o Grêmio. Realmente foi só pra dizer que participou da competição. Mas, assim, é interessante, né? Em todas as competições que disputou no ano, esse ano, o Campinense saiu em todas na primeira fase. Sai na primeira fase do Paraibano, não consegue nem chegar na fase final. Na Copa do Nordeste foi um vexame. Eu acho que o Campinense... Venceu o Fluminense do Piauí, se eu não me engano. E os outros resultados foram bem negativos, assim. A gente pode puxar aqui o histórico do Campinense. Agora, meu amigo. Mas foi um vexame total. O Campinense que já foi campeão do Nordestão, como chamamos, né? A Lampions League. Enfim, isso é triste de se ver com um clube da grandeza que tem o Campinense dentro do estado. E aí vive agora um cenário de incertezas para o ano que vem. Como o 13 vivenciou essa temporada. O 13 passou... Na outra também. Exato. 2022. O 13 foi campeão paraibano, veja só. Campeão paraibano. E aí não tinha calendário o resto do ano. E aí inúmeros os atletas, inclusive o próprio Yamada, que foi um cracaço durante todo o campeonato paraibano, saiu do clube. Um jogador que criou identificação com o próprio 13, foi importante para a competição, foi importante para o clube e que não ficou no clube justamente porque não tinha calendário o restante do ano. E aí você fica, olha um cenário desse assim, claro, o 13 pode chegar na próxima temporada, pode conseguir uma classificação para uma Série C, pode conseguir novamente um título paraibano, tudo isso pode acontecer, pode conseguir avançar mais fases na Copa do Brasil, pode, mas veja a dificuldade que vai ser, porque o 13 vai ter que recomeçar tudo que foi iniciado neste ano. E aí isso cria uma dificuldade a mais dentro do processo de construção de um clube vencedor, de um clube vitorioso. Talvez seja pior que a do próprio Campinense, que já vinha de uma temporada, perfeito, né? Que, inclusive com dois calendários, né? O nacional e o estadual. O 13 vai ter um problema muito maior. Ou seja, o 13 vai ter que ter um trabalho de gestão. Pelo menos o William de Mate vai permanecer no cargo. Mas precisa de uma gestão melhor. Algo que não teve no Campinense. No Campinense. Isso aí ficou claro, é evidente, né, Léo? Não à toa que a gente teve, depois do Campeonato Paraibano, para a série D, muitas contratações. Novamente, a gente entra naquela questão, assim, que algo que o Botafogo faz, algo que outras equipes paraibanas faz, que é a reformulação completa. Sendo que esse negócio não existe, né? Eu acho que até algo... Isso é algo que se tornou costume aqui, mas isso não deveria acontecer. Né? Isso não deveria acontecer de forma nenhuma, porque como é que você consegue dar sequência a um trabalho, a um projeto, se toda vez quando você vai iniciar uma competição, você tem que começar a competição com mais da metade do plantel modificado. E às vezes um treinador novo. Exato. É por isso que eu acho que a campanha do Botafogo aqui na Série C é algo para, se eles conseguirem de fato o acesso, vai ser um feito muito grande, porque eles trouxeram muitos novos jogadores, um novo treinador, ou seja, é necessário tempo para isso, né? Sem sombra de dúvidas. E o Campinense não conseguiu esse projeto, até porque não manteve a base pro próprio Campeonato Brasileiro, né? Teve um elenco mais assim ajustado de um ano para o outro, né? De 2022 para 2023, com algumas mudanças, mas depois disso não teve sequência. E essas mudanças não dão certo. E entra muito no negócio dos torcedores. Os torcedores têm que entender que tem que ter um projeto ali. O que a gente pode observar, né, em alguns aspectos, a gente pega o cenário do Campinense do ano passado e a gente analisa esse ano. Vamos lá. O Campinense estava na Série C, é rebaixado para a Série D. E daí já começa um problema, porque um clube que foi campeão paraibano, que disputou inclusive a mesma competição que o Botafogo, né? Foi campeão em cima do Botafogo no Campeonato Paraibano. O torcedor olha para o cenário do Campeonato Brasileiro e vê que o Botafogo se manteve na Série C e o Campinense foi rebaixado, já fica meio apavorado com tudo isso. Saúde, Ramon. E aí você pega esse cenário e aí você vê o ano 2023. Você tem 3 técnicos. 2 espirros. 2 espirros, né?
Que vai vir ainda o terceiro. Vai, né? Eu sei exatamente. Mas a questão do Campinense, Ramon... Assim, só pra concluir a ideia. Vai. Ver se eu consigo, antes do terceiro espelho. Então, eu já tava prevendo já. Exatamente. Mas enfim, o time tem essa mudança depois do Paraibano. O Leston Júnior sai, chega o Luan Carlos. O elenco muda. Você pega agora o Dico Uller, chega, a equipe consegue até ter uma mudança. E quando ele chegou, já veio um monte de outros jogadores. Também. Ave Maria, assim não vou conseguir nunca terminar. Eu acho que veio menos jogadores do que espirros. Foi. Será? Sim, eu vou contar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Ficou clara a falta do planejamento do Campinense para a temporada, né? Você já tinha essa responsabilidade de voltar à Série C depois de um rebaixamento. E aí você ainda lidar com esse tipo de cenário em que a equipe tem mudanças constantes no elenco, você tem mudanças constantes de treinador, você não tem uma sequência, a equipe vai mal em todas as competições que disputou. Entende? O cenário é caótico e assim, se não tiver um planejamento, se a diretoria que precisa entender a realidade do clube para a próxima temporada, tem que, e não só tem que, né, tem a responsabilidade de conseguir os resultados positivos diante de um cenário que ano que vem vai ser ainda mais difícil, tá? O Campeonato Paraibano desse ano foi extremamente difícil. Quem acompanhou o campeonato viu que equipes novas apareceram. Não é que equipes novas apareceram, mas equipes que já existiam dentro da competição. Trouxeram mais competição pro próprio campeonato. E aí você vai ter aí, ó, Nacional de Patos, que tá brigando para poder se manter na série, para conseguir o acesso à Série C. O Souza também. O próprio Botafogo. São Paulo o Cristal. 13 preparado para uma Série D. O São Paulo Cristal que fez uma excelente competição. O nível do ano que vem vai ser muito maior do que desse ano. A dificuldade vai ser ainda maior. São Paulo Cristal que tá torcendo para que o Souza se classifique, para que eles consiga a vaga na Série D do ano que vem. Então, olha, o cenário assim vai ser ainda mais difícil. E se não houver uma gestão responsável, com projetos e que possa realmente apresentar para o clube e para o torcedor algo concreto, ano que vem vai ser mais decepção para o torcedor campinense. Olha, Ramon, eu poderia até falar mais, mas você falou tudo. Em meio aos espirros, eu queria dizer que você é um guerreiro. Tô quase morrendo aqui, Mas esse é o problema de quem sofre com crise de rinite e mudança climática. Pois é, vamos mudar de assunto. Uma cidade como João Pessoa. Não o assunto do espirro, mas o assunto do podcast. Vamos ser que nem o tempo de João Pessoa. Vamos mudar de assunto assim. Vamos. Repetidamente. Solta a vinheta, Marcelo. Vamos agora mudar para outra equipe da Série D. Vamos falar do Nacional, que, muito diferente do Campinense, trouxe muitas alegrias aos torcedores lá do sertão da Paraíba. Cara, o Nacional ele já fez uma campanha muito boa no Campeonato Paraibano, né? Acho que não vale a gente focar muito no Campeonato Paraibano, porque a realidade do time no Campeonato Paraibano e na Série D é completamente diferente. Primeiro que o Nacional também foi uma dessas equipes que trouxe muitos reforços, muitas contratações após o Campeonato Paraibano. A diferença do Nacional de Patos é que essas contratações foram bem acertadas, né? Essa questão, se você for contratar, contrata direito. Exato, perfeito. O Nacional contratou bem e, principalmente, trouxe um cara que conseguiu dar uma identidade para a equipe e conseguiu também colocar esse elenco para funcionar de uma forma muito coesa, que foi o Rodrigo Fonseca, técnico do Nacional de Patos, que, cara, trouxe uma identidade muito interessante para a equipe. Eu diria que o Nacional de Patos, ele só não tem a força tática do Souza, mas porque o Souza é de muitos anos. A gente vai falar do Souza daqui a pouco. Mas a questão do Nacional de Patos é que é uma equipe muito equilibrada. É uma equipe que consegue muito ter uma força defensiva muito forte. Tem partidas que o Nacional de Patos está lá fechado na defesa. Mas tem outras que ele está lá no ataque, disputando a bola, jogando em transição. Então é uma equipe muito forte. E o Rodrigo Fonseca deu essa cara para o Nacional de Patos, né? E é uma equipe agora que está 23 pontos, né? É o atual líder, né? Depois de ter vencido o Iguatu por 3-1 Perfeito. Lá no José Cavalcante. E agora vai enfrentar o Santa Cruz.
Não, o Nacional enfrenta o Potiguar fora de casa. Isso, é verdade. Eu confundi com o Pacajus. Exato, o Pacajus pega o Campinense lá em Campina Grande. Exato. E justamente o Nacional de Patos tem a chance ainda de terminar em primeiro, né? A gente comentou, né, o quanto vai ser difícil, porque o Souza enfrenta o Globo, mas a campanha teria que ser uma vitória e a gente tem esse detalhe, né? O Potiguar e o Pacajus são duas equipes que ainda não estão classificadas. O Santa Cruz ele enfrenta o Iguatu fora de casa, o Santa Cruz, né, vai jogar fora de casa contra o Iguatu, precisando vencer e torcer contra o Pacajus e contra o Potiguar. E aí o Potiguar tem essa vantagem de poder estar jogando em casa contra o Nacional de Patos, que já está classificado. Então, assim, a realidade do jogo ela já é um pouco diferente. E o Potiguar não pode perder essa partida. Então, assim, para que o Nacional se classifique em primeiro, é uma realidade muito mais difícil, né? Vamos dizer assim, do que o próprio Souza, que enfrenta a pior equipe da competição, do grupo, e joga diante do seu torcedor. Então, assim, o Souza tem tudo para poder fechar o campeonato dessa primeira fase com chave de ouro. Inclusive, alcançando a expectativa que nós projetamos para o início da competição. E o Nacional de Patos, já classificado, vai jogar contra o Potiguar, buscando esse resultado positivo, buscando, claro, a vitória, mas principalmente somar pontos para que termine numa posição mais confortável ainda, porque isso significa enfrentar equipes mais fáceis menos na teoria, menos difíceis na prática, né? E, cara, assim, essa campanha do Nacional de Patos, por mais que talvez não seja, assim, completa no sentido de, por exemplo, eles chegarem a essa etapa e avançarem à Série C, por exemplo, talvez eles não consigam isso. Mas só essa campanha e essa classificação já é um sucesso muito grande para a equipe. Sem sombra de dúvida. Assim, há quanto tempo ela não disputava, né, uma Série D? Recentemente a gente teve o São Paulo Cristal, né, no ano passado. Isso. E o São Paulo Cristal terminou em sexto, terminou em sétimo, se eu não me engano. E assim, eu preciso destacar isso. E aqui, novamente, a gente cita. A gente, no início da competição, a gente projetava o Nacional brigando por essa quarta posição. Veja, e não é desmerecendo o próprio Nacional. Se a gente fosse chutar, o Nacional ia ficar de fora. Isso. E aí você vê, eu digo até mesmo pelo que eu acompanhei o Nacional de Patos mostrou ser uma equipe totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos para o cenário do próprio grupo. O Nacional se mostrou ser uma equipe extremamente competitiva, que tem nível, e aqui eu digo sem medo de ser feliz, tranquilo para bater de frente com as principais equipes da próxima fase e que, claro, vai encontrar um cenário difícil, hostil, como qualquer outro clube, porque todas as equipes da Série D, a gente repete sempre muito isso, são muito niveladas, as equipes são muito equiparadas assim em questão de qualidade. Acho que tem duas... que estão se sobressaindo um pouco, né? Se chama Retrô e Ferroviária. Mas que o Nacional de Patos mostrou que tem total competência e qualidade para poder bater de frente com qualquer equipe da competição e que, continuo repetindo isso aqui, diante do que eu tenho visto e acompanhado, tem uma capacidade de mudança, de buscar jogo quando está atrás do placar, que assim, eu não tenho visto com tanta frequência, por exemplo, no futebol paraibano. Então, é uma equipe que eu tenho uma grande projeção para a próxima fase da competição e a gente vai continuar acompanhando de perto, mas isso passa muito pelo trabalho da gestão do Nacional de Patos, isso passa pelas mãos do Rodrigo Fonseca, isso passa pelo plantel que a equipe tem, um grupo extremamente fechado e qualificado, que todas as contratações que foram feitas ao longo dessa primeira fase foram contratações que chegaram e deixaram o elenco ainda mais forte, que quando entraram conseguiram dar uma resposta no momento que a equipe precisava. Ou seja, o importante é que o Nacional de Patos fez essa campanha e por mais que talvez não consiga, e mesmo se não conseguir a vaga para a Série C e ficar sem calendário no ano que vem, a experiência vai ser muito rica, até mesmo para o próximo paraibano. Isso. A gente teve esse exemplo do São Paulo Cristal, que jogou a Série D em 2022
e teve uma campanha muito surpreendente nesse Campeonato Paraibano. Ou seja, talvez eles tivessem tirado muitos benefícios do que eles viveram lá na série D do ano passado. Isso. Ou seja, o Nacional de Patos pode vir muito forte e por uma besteira eles não terminaram em segundo. Isso. Né? Por causa de um lance do jogo do Botafogo nos acréscimos. Um jogo que foi muito polêmico, eu me lembro na época, teve muita confusão. Jogo foi uma loucura, Foi uma loucura total. Mas enfim, realmente, por detalhe, a equipe já não garantiu essa vaga no ano que vem, né? E torcer agora pro Nacional de Patos engatar numa sequência de anos de conquistas e de boas campanhas para ele se tornar o que é a próxima equipe que a gente vai falar. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Ela mesma. Souza. A grande equipe do Souza. O que a gente falou aqui do Nacional de Patos, para que o Nacional de Patos realmente se torne essa equipe de maior presença, não só no estado, mas também em contexto nacional, é algo que o Souza já está vivendo. O Souza está numa sequência de disputa de Série D, já jogou Copa do Nordeste e está aí todo ano no Paraibano, chegando na reta final. O Souza, inclusive, é importante destacar isso, já diante do cenário, né, do ano que vem, já tem a vaga na Série D garantida, foi o vice-campeão paraibano por detalhe, e aí eu digo por detalhe, porque o jogo foi decidido nos pênaltis. Sim, e aí nos pênaltis a gente não vai dizer... claro, as equipes se preparam para isso. Acaba que... Eu não digo que é loteria, mas geralmente pênalti para mim, além da competência, às vezes é o dia de uma equipe ganhar e o dia de outra perder. O futebol, se a gente pensar, o futebol já é esse negócio aleatório. Né? Aleatório no sentido mesmo de acaso. E aí, pênaltis é tipo o supra-sumo do acaso. Porque por mais que você tenha que ter a qualidade, cara, às vezes, sei lá, você tá indo bater um pênalti, você treinou, você tá indo bater o pênalti, aí você, sei lá, o goleiro faz assim, e você, às vezes, por um segundo, você destrava, assim, você fala assim, cara, que é isso? Aí do nada você bate o pênalti e você perde, sabe? Então, cara, é o tipo de coisa que pode acontecer. E o Souza, por muito pouco, não foi campeão, mas, assim, todo ano o Souza tá fazendo campanhas positivas. E esse ano, de consegue novo, uma regularidade muito grande. E, novamente, isso a gente sempre destaca. Existe uma diferença clara quando você percebe ambientes onde a gestão ela tem um papel extremamente importante e um papel que dá condições para que o treinador que chega naquela equipe tenha um ambiente bom para poder trabalhar, que os jogadores tenham um ambiente bom para poder trabalhar, né? Que tenha uma boa relação com a torcida. E aí você pega o trabalho do Souza, o trabalho do Nacional, o Nacional de Patos, que vem nessa crescente, pelo menos aí desde o ano passado, e o Souza já vem aí de alguns anos, você percebe que isso passa por todo esse contexto que a gente destaca, né? Que é a importância de um projeto, a importância de uma gestão que entende a realidade do clube, que busca melhorias para o clube, com jogadores qualificados, com contratações boas, enfim, tudo isso favorece o cenário, e o Souza é um fruto de tudo isso, de uma excelente gestão do presidente Aldeone Abrantes, grande trabalho que ele faz à frente do Souza. Você tem o trabalho que o Renatinho Potiguar está fazendo desde o início do ano. Exato. E aqui, eu até puxei aqui, Ramon, que ele foi contratado em 2022. Olha aí. Em novembro de 2022. Ou seja, é o Souza já antecipando a preparação para a temporada. E o que isso é muito importante, né? E não é só o Renatinho Potiguar, que a gente poderia falar, por exemplo, no caso do Nacional, a gente pode colocar muito da culpa do sucesso no Rodrigo Fonseca. Porque foi com ele que a equipe teve uma evolução, né? Comparado ao que eles viveram no Paraibano. Apesar da boa campanha no Paraibano também. Perfeito. Mas eles conseguiram ir além com o Rodrigo Fonseca. Então a gente pode botar muito na conta dele. No caso do Souza, já teve sucesso anteriormente. Isso. Já teve campanhas de sucesso. E o Renatinho Potiguar deu sequência a isso. Não só deu sequência, como também evoluiu, né? Ele tem a sua conta, mas isso já é uma conta do clube, né? É algo que acontece, assim...
eu já fiz essa comparação no podcast, que é o Souza, o Manchester City do Sertão, né? E é algo que o Guardiola fala assim, quando eu for embora desse time, a equipe vai continuar sendo sustentável e vai continuar brigando por títulos, porque o que reina aqui não sou eu, é a mentalidade. E o Souza tá mostrando essa mentalidade. Então, assim, é interessante, é bacana a gente ver aqui na Paraíba, não falando assim, eu não sou torcedor do Souza, acho que você também não é torcedor do Souza, mas a gente fica feliz porque a gente sabe que disso daí pode ter um futuro muito bom, né? A gente já viu até mesmo na repercussão da mídia nacional o quanto, por exemplo, um time que tem um escudo de um dinossauro fazendo assim, com a bola no pé, é muito carismático. Maravilhoso. E a gente sempre destaca, isso pro futebol paraibano é melhor porque você eleva o nível do futebol do estado, você eleva o nível da competição estadual e tudo isso, claro, traz visibilidade. Isso permite que jogadores que tenham um nome mais forte dentro do cenário nacional, olhem para Paraíba e veem, pô, essa equipe aqui está se destacando, então se torna uma possibilidade de se jogar naquele clube, né? Eu até estava agora, recentemente, o Botafogo está atrás do Camisa 9, eu sou torcedor do Belo, e aí já vi um movimento nas redes sociais para que se trouxesse o Diego Souza, que estava com seu futuro incerto. E eu queria mesmo que o Diego Souza viesse aqui pro Botafogo, seria maravilhoso. Aí o Diego Souza foi pro Sport, o clube lá que ele tem uma grande identificação, mas eu gostaria bastante. E o Botafogo ele tem condições de proporcionar condições para ter um atleta como o Diego Souza, né? Ter um jogador como, sei lá, não vou dizer, guardar a devida comparação, mas o Sassá que tá arrebentando na Série C. Sim. Jogadores que têm um nome mais forte no cenário nacional. Eu não diria que é o ideal. Eu não diria que é o ideal, mas tem como. Principalmente nesse cenário que o Botafogo tá vivendo, de carência de 9. Exato. E aí você lembra, por exemplo, o Botafogo quando foi campeão na Série D, o Botafogo tinha nomes aqui fortíssimos, né? O próprio Varley tinha retornado pro clube. Jogadores que fizeram sucesso no futebol nacional, até mesmo internacional, e aí quando você traz para cá, você consegue dar uma estrutura para que esse atleta ele possa desenvolver um bom futebol. Eu fico muito feliz com essa campanha nacional do Souza, porque isso fortalece ainda mais o futebol do estado, principalmente o futebol do sertão, que a gente sabe que não tem talvez assim a questão de estrutura, de condições quanto a gente tem mais aqui. Mas sabe o que tem lá no sertão? Tem o povo. Exato. E como eu falei, o futebol é do povo. E assim, quando você tem esse povo, essa estrutura... Souza é uma cidade com muitos habitantes, ali Patos, a região ali do sertão é muito povoada. Então, tem a galera para mostrar... Talvez a galera do sertão, se ela for muito mais engajada, rende muito mais que um Botafogo. Meu sonho é de ver um campeonato paraibano aqui com um Atlético de Cajazeiras, Souza, Nacional de Patos, Sport de Patos, todas as equipes jogando um altíssimo nível de futebol, Auto Sport voltando a jogar um grande futebol, para que você tenha um Botalto, que é um clássico aqui da capital, enchendo um Almeidão novamente, trazendo o torcedor para dentro do estádio, para que você tenha clubes como o próprio Campinense e 13 fazendo grandes anos, grandes competições, enchendo o Amigão, tendo o Clássico do Sertão, Souza e Atlético de Cajazeiras, o Clássico de Patos, enfim, essas equipes que são equipes tradicionais do nosso futebol, ganhando cada vez mais campo e força dentro do estado e do cenário nacional para que tudo isso enriqueça ainda mais o nosso futebol. E eu diria, Ramon, que não só no cenário... E para a gente pensar nisso, no cenário estadual, a gente tem que pensar no sucesso das próprias equipes. Então é por isso que a gente torce sempre. A gente aqui não torce para nenhum time. Você falou que é torcedor do Botafogo, mas você é torcedor do Santos também. Sim, perfeito. Né? Não é aquela torcida maluca, né? Exato. Eu sou torcedor do Palmeiras, não torço para nenhuma equipe aqui da Paraíba, até porque eu não sou paraibano de nascença, né? Apesar da minha família toda ser paraibana. Não tenho apelo por nenhuma equipe, mas eu tenho apelo pelo futebol paraibano. Então eu torço para a equipe da Paraíba. Então aqui no Mais Fute a gente sempre vai, até mesmo dar pitaco, a gente vai sempre dar certeza. muito... Vai muito cobrar disso, não por maldade, não por clubismo, mas muito por conta
dessa necessidade do futebol paraibano evoluir. E a gente só evolui com quem estiver evoluindo. Então a gente sempre vai torcer pro Botafogo subir pra Série B. A gente vai sempre torcer pro Campinense chegar na Série C. E se tiver tudo dando errado, a gente vai cobrar, a gente vai apontar os erros, sempre com calma, sempre com fato, sempre mostrando o óbvio. A nossa intenção aqui não é fazer como alguns comunicadores, né, Léo? Que inclusive a gente tava falando nisso hoje em sala de aula, de incentivar o ódio da torcida contra dirigentes, contra jogadores, contra o clube. Não é isso que a gente quer. A gente quer fazer a crítica para que o torcedor ele possa fazer as devidas cobranças e também quando ele não consegue observar de determinados pontos, ele enxergue, quando a gente fala aqui, realmente, pelo que os meninos falaram ali, isso aqui tá dando certo, temos que parabenizar também a gestão do clube por isso. Sabe como você cala a boca de alguém? Diga aí. Com argumento. É verdade. Você tá quieto. Hã? Você tá quieto agora, né? Não, é porque você falou uma verdade, então, né? Exatamente. É uma realidade que você... você falou uma verdade verdadeira, né? Exatamente. Não tem pra onde correr. Mas a gente vai sempre lutar por essa briga e a gente torce muito pro Souza, porque olha só, eu diria, eu vou até jogar uma farpinha aqui agora. Jogue. Que se o Souza... Não, tudo bem esse ano, mas no ano que vem o Souza tá cada vez mais necessitando subir para cumprir essa demanda, entendeu? Vai ser uma cobrança maior a cada ano, né? E o torcedor tem que cobrar isso também, porque tá aí, essa série D provavelmente vai terminar na primeira colocação. Então, essa é a grande oportunidade. Eu diria que se o Nacional subir para a Série D, para a Série C, perdão, vai ser uma grande conquista. Pro Souza, vai se tornar a consagração de algo. E pro Souza, se ele não conseguir isso, vai ficar se tornando cada vez mais um problema, entendeu? Assim como pro Campinense, foi um problema. Exatamente. Chega um momento que chega a conta, né, Léo? Você cria essa expectativa no torcedor, então, se isso não se realizar em um determinado momento, sempre chega a conta para pagar. Pois é. Vamos mudar de assunto? Saindo daqui da Paraíba, pegando um avião... Perfeito. Fazendo conexão, né? Porque nunca tem voo direto. Também mas se mantendo... saindo do hemisfério sul pro hemisfério norte, voltando pro hemisfério sul. Chegamos e aterrissamos na Austrália / Nova Zelândia, na Oceania, onde será disputada a Copa do Mundo 2023 feminina. Olha aí, começa agora, né? Dia 20, já dia 18 hoje, começa na próxima quinta-feira, Léo. A gente comentou no programa, aqui no início do programa, se você pulou, a gente vai falar rapidamente de novo, que nós não acompanhamos tão detalhadamente o futebol feminino. Isso. Eu sou muito fã de futebol internacional, então dividir a atenção entre séries A, B, C, D... Não, é muita coisa pra se acompanhar. Muita coisa. E a gente também gosta de outros esportes, né? Eu gosto muito de futebol americano, de basquete. Eu assisto até... Acompanho até vôlei, eu não vôlei também. Mas, por exemplo, eu queria ter acompanhado essa Liga das Nações. Não consegui acompanhar. Até mesmo porque os horários eram muito ruins também. Vai ter, inclusive... Aqui nessa Copa do Mundo também os horários são bem ruinzinhos. Mas a gente aqui, como grandes jornalistas que somos... Pesquisamos, fomos atrás e também apuramos as informações. E organizamos aqui também um guia para você acompanhar essa Copa do Mundo FIFA, né? A FIFA não pagou, mas eu falei. Copa do Mundo FIFA 2023 feminina. E, cara, assim, primeiro, vamos falar, acho que eu vou tirar o elefante aqui da sala. Futebol feminino, tem muita gente que não gosta. Não, isso é verdade. Tem muita gente que não gosta. Eu não tenho absolutamente nada contra. Nada contra. Mas você prefere o masculino? Sim, eu prefiro o futebol masculino. Mas o que tem... Qual o problema de acompanhar o futebol feminino? Sabe, o problema não é você não ser a favor ou ser contra de alguma coisa. No caso, assim, do futebol feminino, o problema é você ser um empecilho. Não, o problema para mim é você colocar como algo grotesco. Assim, em que sentido? Errado, exato, né? Pronto. Porque, assim, em todos os esportes
existe o masculino e o feminino. Se você gosta e se você só quer acompanhar o masculino, eu não vejo problema nisso. Eu também não. Eu também não vejo problema nisso. Eu também acho errado algumas pessoas acham, mas você tem que assistir. Não, o cabo assiste o que ele quiser. Exatamente. Eu acho que é assim. Agora, o que eu acho errado é justamente você pegar e você tentar, por exemplo, ficar diminuindo. Não, velho. Assim, prefere, beleza, agora você ficar falando, não presta. Eu não acho que isso não é o tipo de frase correta, não acho que esse tipo de comportamento correto com o que é esportivo. O esportivo, no esporte, o esporte é para todos, como a gente sempre fala aqui muito, né, Léo? O esporte é do povo e é para todo mundo praticar. Quem quiser, que pratique e tudo mais. O que é importante é a questão sempre do incentivo que a gente dá, que o esporte sempre esteja sendo valorizado, independente seja masculino, feminino, qual o esporte que seja. O importante é que seja incentivado e se você gosta ou não gosta, beleza, fique com o que você gosta. E é isso. Exatamente. Não tem nenhum problema. E a questão do futebol feminino também, ela esbarra em outras questões sociais, né? Como a gente vive numa sociedade machista e como as mulheres eram proibidas de jogar futebol. E aí, como você espera que os homens... Se eu não me... por exemplo, a Copa do Mundo começou em 91. 91, meu amigo. A primeira Copa do Mundo feminina, né? Exatamente, 91, cara. Existe Copa do Mundo masculina desde 1930. E já começou tarde, porque tem competições aí na Inglaterra, por exemplo, masculina, desde 1800. Então, cara, não tem como você cobrar também que as mulheres façam um espetáculo igual ao masculino, né? Não, porque elas mesmas tiveram menos tempo e também foram menos incentivadas a jogar bola, né? Até mesmo existe esse preconceito com as mulheres que jogam bola, não tem? O ponto aqui que eu sempre gosto de destacar, e aí eu gosto sempre de usar, por exemplo, algumas comparações com outros esportes que existem, né? Por exemplo, Ramon, isso aqui é opinião minha, eu acho o voleibol feminino muito melhor do que o masculino. Em que sentido? Para mim, apreciar o esporte é 1000 vezes melhor. Questão até mesmo... Eu digo assim, questão técnica falando, porque o masculino às vezes é muito pancada. Sim. Muita pancadaria. E aí você vê o feminino você tem um recurso, você tem muita jogada de China, você tem os ralis que são mais demorados do que o masculino. Então, eu acho isso fenomenal. Para mim, eu tenho essa preferência. O que eu vejo muito também desse cenário, Léo, é justamente essa falta... E esse aqui é um ponto importante que eu falo, essa falta, às vezes, do entendimento de algumas pessoas, de entender que os cenários são diferentes. O contexto que você vê o futebol feminino, você não pode olhar com a mesma visão que o masculino, porque é uma realidade diferente. Você não pode estar fisicamente, socialmente, todos os contextos, seja social, seja prático, seja físico, enfim, tudo isso são contextos diferentes e que você precisa se atentar a isso. Você não pode estar observando realidades diferentes do mesmo olhar. Você precisa entender que aquilo dali é com outros olhos que se vê e outros olhos que você precisa apreciar aquele tipo de contexto. Quando eu vou assistir uma partida feminina, eu não vou esperando, por exemplo, e aqui é um ponto de vista meu, eu não vou esperando ver o próximo Neymar em campo. Não, eu tenho a minha perspectiva de que eu olho ali o contexto. Pô, sabe as comparações mesmo que eu faço? É de caramba, meu irmão. Futebol feminino, pá. Nós temos Marta como referência. Pô, caramba, eu queria uma camisa 10. Não é que eu queria um camisa 10 como o Messi na seleção brasileira. Não, eu olho mesmo assim, caramba, eu queria uma camisa 9 como o Cristiano, pô. Acho que a seleção brasileira tá faltando aquela jogadora que Cristiano fazia gol, tinha aquela autoridade dentro da área, era precisa. E eu consigo ver isso. Eu vejo, eu não acompanho tanto, mas a gente tem alguns nomes de referências que quando você traz a memória, você consegue ver e você, por exemplo, você consegue analisar desse ponto de vista. Eu acho que esse é o problema, é que as pessoas não conseguem separar essas realidades e por não separar essas realidades, acabam menosprezando muito o futebol feminino por conta disso. Às vezes não tem a mente aberta mesmo, até mesmo pra conseguir assistir uma partida. Exato, velho. E assim, então... Às vezes é muito mais pirraça de ficar toda hora catucando e às vezes, pô, velho... Não é só no futebol feminino, né? Como
mulher dentro do esporte, né? Tipo, por exemplo, como a gente vê em jornalistas, né? Eu me lembro que teve uma Copa do Mundo, não foi essa última agora, foi uma anterior. Teve uma partida entre Estados Unidos e Japão, ou foi Alemanha e Japão. Cara, um nível técnico mesmo falando, Sim. da partida, foi gigantesco. É porque tem muita gente que usa o artifício. Ai, mas olha só esse lance aqui, pra justificar, sabe? Além de isso ser maldoso, que não explicar nada, você também não leva em consideração aos fatos que a gente comentou aqui. Eu acho que, por exemplo, do meu ponto de vista, aqui são pontos meus. Em todos os outros esportes, entre masculino e feminino, existiram algumas adaptações em relação até mesmo do próprio ambiente, sim. Por exemplo, no voleibol, existe uma diferença da altura da rede do masculino para o feminino. Eu acho que para o feminino, isso não é uma crítica nem nada disso. Não, eu acho que se pode pensar em algumas adaptações para o futebol feminino que favoreçam ainda mais as atletas. Alguns falam da questão do condicionamento físico, né, que o masculino é diferente do feminino, e uma redução do campo. Não é uma redução para que o campo fique desse tamanho. Não é isso, gente. É só uma adaptação para que a realidade fique melhor. Alguns falam de diminuição da trave. Eu não sei se isso seria interessante ou não. Mas, assim, eu acho que se pensar nessas adaptações, não vejo que seja problema nenhum em se pensar nisso. Não, se for interessante, ok. Mas acho Exato. que não tem necessidade. Eu acho que é tudo para o favorecimento do esporte. Eu acho que tem que se pensar com essa cabeça. Esse tipo de discussão, para mim, ele cabe. Agora, discussão de qualidade e tudo mais, eu acho que isso não cabe. Sabe o que o futebol feminino precisa? Eu acho que é mais simples. Dinheiro. A gente vive numa sociedade que tudo se resolve com dinheiro. E, mano, se a gente botar dinheiro nas mulheres, acabou, filho. Aí é que tá, acabou, né, Léo? Acabou. O interesse vai de quem tem o dinheiro, né? Exatamente. Aí é que tá sempre os problemas das coisas, né? Mas, dito isso, falando um pouco sobre essa introdução, é necessário porque o futebol feminino sempre levanta essas questões. E a gente aqui cabe a falar... tem que falar sobre essas coisas. Essas coisas têm que ser discutidas sempre. Agora, vamos falar mesmo... do roteiro do negócio, né? Exatamente. Pra trazer o roteiro pro pessoal que tá assistindo. Vamos dar esse guia pra Copa do Mundo, né? A gente tinha que tirar... Foi o que eu falei. A gente tinha que tirar o elefante aqui da sala. É verdade. Porque sempre tem essa... Dito isso, vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo especificamente, né? Tem algumas questões interessantes dessa Copa do Mundo, né, Ramon? Perfeito. Agora são 32 seleções mesmo. Isso. Igual o formato masculino, né? Então, são 8 grupos de 4, oitavas, quartas, semi, final. Perfeito. Jogos únicos. Isso, fácil de entender. É a primeira vez que vai acontecer na competição, né? A primeira vez que vai acontecer também na Austrália. Exato. E na Nova Zelândia. Perfeito. E agora... também teve um aumento de 300% na verba, né? A gente fica falando... As pessoas falam muito, né? Dessa questão assim... homens e mulheres tinham que ter o mesmo salário. Não necessariamente tem que ter o mesmo salário, mas os dois têm que ter salários equivalentes, né? Equivalentes ao que eles oferecem, né? Perfeito. Algo que não acontece muito no caso das mulheres. Mas com esse aumento aí, ajuda um pouco a questão. É engraçado que, tipo, esse aumento agora foi de 300%. Agora o prêmio é 440 milhões de dólares para campeã, né? Somando tudo. Isso. Isso significa 25%. Na qual foram... Calma, porque o valor agora que vai ser oferecido é 110 milhões de dólares, no caso, né? Sim, 110 milhões de dólares. Isso. 440 milhões é o do masculino. Isso, do masculino que é. O do feminino é 110 milhões de dólares. Isso, perfeito. No caso... já é um aumento de 300%. 300%. Do último que teve, que foi em 2019. Então, a gente já vê, pelo menos assim, em questão de aumento, o aumento foi muito... 3 vezes mais. 3 vezes mais, né? Ou seja, elas deviam ganhar, sei lá, uns 30 e pouco, 35 milhões de dólares. Aí pulou agora para 110, né? Tem um aspecto positivo, e claro, eu tenho certeza que isso influenciou diretamente na premiação, a questão da própria visibilidade que o futebol feminino cresceu nos últimos anos. Exatamente. Isso sempre
A tendência é aumentar a cada ano. Porque quando... quer queira, quer não, é como funciona o mercado, né, Léo? Às vezes o futebol, a gente precisa entender isso, como qualquer outro esporte. Você consegue gerar mais valor para determinada competição a partir do momento em que você consegue também aumentar a quantidade de telespectadores daquele esporte, daquele produto em si. Então, o futebol feminino cresceu muito nos últimos anos e aí a gente também tem que colocar em destaque a cobertura que a imprensa tem feito também nos últimos anos, porque a gente sabe que antigamente não era assim, e aí cresceu bastante nos últimos anos, e claro, isso agrega valor e, obviamente, o valor também da competição acaba também aumentando. Vamos falar logo do Brasil. Como é que o Brasil vem para essa Copa, Ramon? Então, a gente tem aqui alguns contextos, né? Eu queria falar o primeiro, que eu gosto muito eu gosto muito quando alguma coisa é bem feita. Perfeito. Sabe, tipo, acho que no jornalismo... Eu sou palmeirense, mas dentro do jornalismo eu não vou falar... Eu não vou puxar saco do Palmeiras. Mas, se o Palmeiras fizer tudo bem feito, eu vou puxar saco. A mesma coisa se o Corinthians fizer tudo bem feito, eu vou puxar saco também. E eu adoro essas coisas bem feitas. E é algo justamente o que a seleção brasileira vem fazendo. Porque a seleção brasileira vem com um trabalho a longo prazo da Pia Sundhage. Perfeito. Gostou da pronúncia? Gostei. Eu tava tentando entender como é que se pronunciava. Eu tava quase soltando Pia Sandal, porque aqui eu não tava conseguindo pronunciar direito. Mas ainda bem que você é mais americanizado, né, Léo? Aí você me ajudou. Porque eu só ia soltar só a treinadora Pia. Que é como geralmente o pessoal chama na imprensa. Eu não me arrisco muito a falar nome inglês, não, viu, Léo? Eu não sou tão bom assim de pronúncia quanto você, não. Não, mas... que isso, Ramon? Mas a Pia Sundhage, ela faz um grande trabalho. É sueca, né? Ela é sueca. Inclusive, a gente vai falar da Suécia aqui. Perfeito. Ela é sueca e ela promoveu esse trabalho de reformulação, de dar mais profissionalizar de verdade a seleção brasileira. Ela já esteve no comando da seleção brasileira na última Copa, mas foi de pouco período antes de começar a Copa. O período mesmo e o ciclo que ela trabalhou de verdade... Foi o ciclo olímpico, né? Foi o ciclo olímpico e nesse aqui também. E, cara, o Brasil... O ciclo olímpico, inclusive, é importante destacar. O Brasil é tão importante para o futebol feminino quanto a Copa do Mundo. E aí o Brasil... a nossa história, né? Exato. E o Brasil, ele nas Olimpíadas, o Brasil é eliminado para campeã. 2008 foi que o Brasil foi vice, né? Isso. Acho que foi 2008, foi a de Pequim. E... essa última agora que nós tivemos, essa última que foi no Japão, não foi? Foi o Canadá Tóquio, que venceu. Foi o Canadá que venceu e o Canadá que eliminou o Brasil. Exatamente. O Brasil sai para as canadenses que foram as campeãs da competição. Então, justamente esse trabalho, esse ciclo bem feito da Pia, fez com que o Brasil evoluísse muito, crescesse não só na questão do esporte, até mesmo na tática, no próprio quesito de jogadores, mas cresceu, por exemplo, em trabalho de base e também algo que vem acontecendo no futebol brasileiro. Isso. A cada ano vem evoluindo, as finais do Brasileirão vão ganhando mais destaque, as equipes estão promovendo mais... Por exemplo, eu lembro que o Palmeiras não tinha uma equipe forte há anos atrás. Hoje já tem, porque... Exato. Tem mais investimento. O investimento está acontecendo aos poucos e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Isso. O Brasil chega na competição... sendo a atual campeão da Copa América, o 8º título consecutivo que o Brasil consegue ganhar da Copa América e a 9ª colocada no ranking mundial. E aí, Léo, até trouxe alguns números interessantes para a gente analisar, porque a seleção brasileira ela vai enfrentar, já na fase de grupo, uma das principais seleções que são candidatas ao título, que é a França, né? Que eu anotei aqui, inclusive. O Brasil cai no mesmo grupo que a França, Jamaica e Panamá. O Brasil, claro, tem duas partidas, na teoria, mais fáceis, que é contra a Jamaica e Panamá, e tem já um grande desafio contra a França. E eu acho esse tipo de jogo excelente, Léo, para essa fase da competição, porque já prepara um pouco essa seleção para a fase de mata-mata, com um nível de jogo altíssimo. A França é uma das principais equipes dessa competição, chega para ser uma das fortes candidatas, juntamente com a Alemanha, Inglaterra, que é a atual campeã europeia,
Estados Unidos, que é a atual campeã da Copa do Mundo, inclusive 2 Copas consecutivas que os Estados Unidos já ganha, vem para a terceira. Nós temos uma outra seleção muito forte, que é a Suécia, sempre chega forte na competição. E a Inglaterra. A Inglaterra eu já falei, e o Canadá, que é o atual campeão olímpico, também é uma outra equipe que tem que se ficar de olho. E a gente também não pode deixar de fora a Espanha, que é a seleção da melhor jogadora do mundo, a Alexia Puertas, como é que é? Portelas? Putellas. Putellas. É assim mesmo que se pronuncia? Exatamente. Putellas. Ela é a melhor jogadora do mundo, mas a seleção da Espanha ela teve muitas dificuldades nesse ciclo. Eu vi que aconteceu um caso recente onde 15 jogadoras elas tinham pedido a demissão do treinador alegando questões de saúde mental, se eu não me engano, algo relacionado a isso. Mas... A da seleção da França? Exatamente. Não, conseguiram trocar a treinadora. O atual treinador da França é acho que é René, negócio assim, que era o treinador da Arábia Saudita na Copa do Mundo masculina, que conseguiu a única vitória contra a seleção da Argentina. Justamente com isso, algumas outras jogadoras voltaram ao ciclo. E a Putellas, que é a melhor jogadora do mundo, ela não saiu, mas ela estava machucada. Não, você no caso tá falando da Espanha. Isso. Perfeito. Eu tava falando da França. Então a gente falou então duas coisas. Nada a ver? Nada a ver. Então, não, é porque a Espanha justamente teve esse caso com um treinador. Agora fica a questão que eu não sei se ele permanece ou não. Até onde eu sei, ele permanece. Eu pensei que você tava então a informação que eu trouxe foi da França, tá, pessoal? Pô. Mas a questão do... Então, a França também tem uma questão com o treinador. Isso, foi isso. Também tem. Mas no caso da Espanha, né? A Espanha, ela manteve o treinador. E por isso, muitas principais jogadoras, decidiram não disputar a Copa. Algumas voltaram recentemente, mas não foi um ciclo positivo. Nessa briga da França, foi a treinadora que tinha complicações com as jogadoras, aí ela foi demitida e aí trouxeram um novo treinador. E aí as coisas começaram a melhorar, inclusive elas foram semifinalistas dessa última Eurocopa. A Eurocopa, inclusive, que foi feita a final entre a Alemanha e a Inglaterra venceu a Alemanha na final. A Alemanha, que é uma outra grande força que tem aí na força... Já é bicampeã da Copa do Mundo. Se eu não me engano, é a segunda do ranking da FIFA. A terceira é a Suécia. E a Alemanha tem uma grande força, principalmente se a gente lembrar que o Wolfsburg é uma das principais equipes. Né? Então, é uma equipe é uma seleção muito forte aí e pode cruzar com o Brasil aí na próxima fase. A Suécia também é muito forte. Eu estava pesquisando que a Suécia tem muitas jogadoras de qualidade. Isso. Eu ouvi dizer que tem muitas jogadoras de qualidade e é uma das favoritas que pode levar. Mas... Canadá, que também é uma outra equipe que é a atual campeã olímpica. Mas eu diria, Ramon, que existem duas que são, assim, as principais. A primeira, eu colocaria os Estados Unidos. Estados Unidos não vive um grande ciclo, assim. Algumas jogadoras estão mudando, estão trocando, né, as peças, né? Por exemplo, não estão sendo mais convocadas ou algumas estão machucadas. A gente teve o caso da Rapinoe, né, que já foi melhor do mundo, que hoje ela já está aposentada, né? E a questão dos Estados Unidos, né? Isso a gente fala nos Estados Unidos é interessante, porque lá eles têm a cultura. Né? O futebol feminino lá, inclusive, é mais forte. Eu ouso dizer isso sem nenhum problema, é mais forte do que o futebol masculino nos Estados Unidos. Se a gente pegar em comparação de ligas, assim, dentro do mundo, assim, dos mundos separados, com certeza. Mas a questão do futebol feminino é que as mulheres mesmo, elas já têm essa construção, assim, desde o high school, desde o college, que elas já jogam futebol. Aí, no caso, por exemplo, que é uma outra seleção muito forte, que é a Inglaterra. Isso. A Inglaterra, ela vem criando esse hábito de valorizar ainda mais o produto próprio, seja na seleção masculina quanto na feminina. Isso. E a feminina vem todo ano mostrando resultados e mostrando que está cada vez mais capaz de se tornar tanto campeão masculino quanto feminino. São as atuais campeãs da Eurocopa e chega muito forte para essa Copa do Mundo. Eu até arriscaria dizer, se eu fosse botar meu dinheirinho, eu ia botar na Inglaterra. Eu trouxe alguns resultados do Brasil contra as principais seleções nos últimos anos, né? O Brasil, nesse ano, só em 2023, pôde enfrentar a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. O Brasil venceu a Alemanha por 2-1. Perdeu nos pênaltis para a Inglaterra na final da finalíssima.
Foi 1-1 o jogo, perdeu nos pênaltis. E o Brasil perdeu 2-1 para os Estados Unidos em fevereiro desse ano. No ano passado, o Brasil empatou com a Espanha e perdeu para a França por 2-1. Nós também tivemos algumas partidas em 2022 contra a Suécia, se eu não me engano. Contra a Suécia, o Brasil perdeu 3-1. E contra o Canadá também perdeu de 2-1, salvo engano, também no ano passado. Pois é, então a gente vai torcer muito aqui, né? A gente também vai trazer a cobertura desses jogos, né? Os jogos do Brasil, a gente vai comentar aqui no nosso queridíssimo podcast Mais Fute. Só finalizando, Léo, uma informação que a gente não pode deixar de trazer a seleção brasileira já fez sua convocação, inclusive, detalhe importante, uma atacante do Brasil, a Nicole, ela acabou sofrendo uma lesão num jogo treino que o Brasil fez contra a China, que o Brasil venceu por 3-0 e... Foi substituída, né? Foi substituída, já está fora da competição. A Angelina entrou no lugar dela, meia de campo, no lugar dessa atacante, Nicole, que acabou saindo por conta da lesão. E é importante destacar 4 nomes da seleção brasileira para você ficar de olho, porque são tidas, inclusive no cenário mundial, como as melhores jogadoras da seleção brasileira. Pode dizer. Debinha. A Debinha é craque de bola, joga muito. Debinha joga muito. A Geise também, que eu inclusive pude ver ela jogando contra o Chile no último amistoso aqui no Brasil. A Geise é a jogadora do Barcelona, joga muito. Joga muito mesmo a Geise. Nós temos a Caroline e também a Rafaele. Rafaele é zagueira. A Caroline, se eu não me engano, é volante. Então são jogadores aí pra gente ficar de olho. E temos também, eu não posso deixar de destacar aqui do futebol brasileiro, que ela é uma das líderes dessa seleção, que é a Tamires, né? A Tamires, lateral esquerda, joga eu queria também deixar muito eu queria lembrar de uma jogadora que eu adoro muito, que é a Bia Zanerato do Palmeiras. Ah, sim. Bia Zanerato é centroavante demais. Exato. E aí, enfim, é interessante, esses são alguns nomes para vocês ficarem ligados, mas claro, acompanhe os jogos da seleção brasileira, porque com certeza vai ter mais nomes para você também. E acompanhe o Mais Fute também, que a gente vai trazer essa cobertura. É isso, né, Ramon? É isso. Vamos embora que já passou do horário, né, Léo? Daqui a pouco bateu o ponto, né? Exato, tem que bater o ponto. Vamos embora. Então a gente queria agradecer a presença de todo mundo, você que ouviu até o final. Se você ouviu as coisas separadinhas, bonitinhas aí, tamo junto. Muito obrigado pela atenção aqui com o Mais Fute. Semana que vem tem mais, não tem, Ramon? Tem, com certeza. Terça-feira, você já sabe, né? Exatamente. Um abraço e até a próxima. Valeu!